E nesse vídeo de hoje, aprenda a pregar, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. É um texto bem conhecido que eu quero compartilhar com você, esse de 2 Coríntios 5,17, que fala sobre sermos uma nova criatura. Eu quero te ajudar, meu irmão, através aqui dessa meditação, desse estudo, para que você consiga pregar esse texto em alguma oportunidade, seja na igreja, seja numa célula, num grupo de oração, aonde o Senhor te usar, ok? E eu vou colocar para você também aqui o passo a passo, o esboço, e vai ficar disponível na descrição do vídeo para você acessar, para você baixar, para você estudar. E eu creio que o Espírito Santo ele vai abençoar o seu entendimento. Então, fique comigo até o final, porque eu tenho a certeza que esse vídeo de hoje vai te ajudar grandemente, ok? Bom, antes de eu entrar aqui no texto, eu quero pedir para você deixar aqui o seu like, se você não deixou ainda, clica aqui no gostei e se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se inscreva para você não ficar de fora. Sempre que eu postar um vídeo, o YouTube vai recomendar para você. Vamos lá. Eu separei aqui, logo a princípio, o tema, né? E a introdução. Eu coloquei dessa forma, você pode fazer do seu jeito, tá bom? Sem nenhum problema. A transformação do Evangelho de Cristo. Esse foi o tema que eu separei para esse versículo. Lembrando, meu irmão, minha irmã, uma sugestão aqui para você que está começando a pregar, para que você venha realmente fazer as coisas corretas. É importante sempre que você for separar um texto para ministrar, para pregação, você lê todo o capítulo, exatamente. Não lê apenas o versículo, senão você fica com apenas aquela ideia daquele versículo. Quando você lê o capítulo, você entende o contexto. É por isso que eu sempre tenho colocado aqui, eu procuro colocar sempre o contexto daquele versículo que eu separei, para que você venha realmente fazer as coisas corretas e pregar realmente aquilo que deve ser pregado, tá bom? É claro, o Espírito Santo vai te usar, é o Espírito Santo que fala o coração da igreja, mas nós não podemos realmente sair do contexto, porque quando a gente sai do contexto, aí vira pretexto para a heresia, para a distorção da palavra de Deus. Só uma observação. E eu coloquei assim, é praticamente impossível conhecer o Evangelho e com a prática da palavra de Deus não haver mudança tanto na mentalidade como no comportamento. Tá bom? Eu separei essa introdução porque quando a gente lê todo o contexto de 2 Coríntios capítulo 5, você vai vendo que Paulo ele vai ali construindo um pensamento sobre comportamento, sobre uma vida cristã séria, comprometida, etc. E aí no versículo 17, que eu vou colocar para você agora, que é o nosso versículo de hoje, Paulo ele vai falar sobre a gente ser uma nova criatura, que é um texto bem conhecido. Vamos ler? Eu coloquei dessa maneira. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Estou usando aqui a versão NAA, que é a Nova Almeida atualizada. Pode ser que esteja diferente da sua, mas não tem problema, é só a versão. O contexto é esse, como eu acabei de falar para você. Paulo está discutindo a vida cristã em contraste com a vida no mundo. Ele destaca a nova realidade que os crentes experimentam em Cristo, destacando que, através da morte e ressurreição de Jesus, somos transformados em novas criaturas. Paulo ressalta que essa transformação é obra de Deus e que ele nos chama a viver uma vida totalmente nova, guiada pelo Espírito Santo. Como te falei, o capítulo 5 inteiro de 2 Coríntios, você vai ver que Paulo está falando sobre isso, sobre a gente ter uma nova vida, sermos realmente transformados pela palavra, pelo Evangelho, deixar as práticas pecaminosas. E aí no versículo 17 ele fala, se alguém está em Cristo, né, que é o texto bem conhecido, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Realmente Deus nos chamou para vivermos em novidade de vida. Deus nos chamou para que a gente venha a viver realmente uma vida plena. E aí você pode, na sua pregação, falar sobre isso. Falar sobre o compromisso do cristão, sobre o tema que a gente colocou aqui. Claro, você vai colocar o seu tema, mas eu coloquei sobre a transformação do Evangelho de Cristo. Uma pessoa que foi transformada pelo Evangelho de Cristo, essa pessoa, ela deve realmente ser uma nova criatura. Ela deve realmente ter um comportamento diferente do comportamento mundano. Infelizmente, muitas pessoas estão dentro da casa de Deus, mas com comportamentos mundanos. Ainda praticam as coisas que esse mundo pratica. Enfim,
E quem está em Cristo deve ser uma nova criatura. Nas suas atitudes, na sua mentalidade, no seu comportamento, na sua forma de pensar, de agir, de falar. Claro que ninguém vai ser perfeito, isso aí é impossível. Mas que a gente tem que ser uma nova criatura, isso sim, pois esse é o texto que nos ensina, essa palavra de Deus, e o próprio Espírito Santo nos molda, como coloquei aqui o contexto. O próprio Espírito Santo nos transforma. O Espírito de Deus, ele transforma a nossa maneira de agir porque Cristo está atuando em nossas vidas. Então você pode declarar isso na sua ministração. É claro, do seu jeito, da sua forma, e o Espírito Santo vai te dar muito mais. Eu estou te dando aqui apenas o exemplo, um contexto simples, mas na hora você vai ali desenvolver uma ministração cheia do Espírito Santo e vai ser usado por Deus. Bom, e aí o que esse texto, então, ele nos traz de aplicação, né? A gente sabe que numa pregação, a parte da aplicação é importante. O que é aplicar o texto? É você trazer para a realidade, para os dias atuais, para o nosso cotidiano, o ensinamento que o texto produz. E esse texto ele nos dá algumas aplicações que eu compartilho com você agora, que também vai estar no esboço. Primeira aplicação, reconhecer a transformação. Devemos reconhecer a obra transformadora de Deus em nossas vidas, deixando para trás o velho modo de viver e abraçando a nova identidade em Cristo. Meu irmão, como eu falei para você, não tem como uma pessoa que conhece a Cristo, conhece a palavra de Deus, assumiu essa responsabilidade, se entregou ao Senhor, viver como vivia no mundo. Essa pessoa não nasceu de novo, ela não se converteu realmente. Então, a gente precisa reconhecer a transformação, devemos reconhecer a obra transformadora em nossas vidas. É quando você olha para a sua vida hoje e você olha para quem você era, se você vê uma mudança, então realmente você foi transformado pelo Evangelho, pelo Espírito Santo. Não estou falando de você se tornar um religioso, um fanático, não é isso. Mas essa é a primeira aplicação que esse texto nos ensina. Esse texto ele nos traz essa reflexão, que nós em Cristo somos transformados. O Espírito Santo nos transforma. Muda a nossa forma de ser, de agir, não que a gente vai ser perfeito. E aí você pode, então, aplicar essa parte na sua ministração. Falar, meu irmão, minha irmã, igreja, ali onde você estiver pregando, né? Falar, o Espírito Santo, ele tem que transformar você. Se você não foi transformado ainda, então não houve um novo nascimento. Você ainda não se tornou nova criatura. E aí você vai, é claro, falar do seu jeito, da sua maneira. Segunda aplicação que esse texto nos ensina, eu separei 3 apenas. Claro, você pode colocar bem mais. É viver em santidade. Não tem como um cristão que não vive em santidade, meu irmão. Como novas criaturas, somos chamados a viver uma vida santa, ou seja, separada do pecado, buscando agradar a Deus em tudo que fazemos. Não tem como você ser um cristão e viver na prática do pecado. Não faz sentido. Ah, mas as pessoas pecam. As pessoas falham, todos nós falhamos, pecamos, erramos. Mas uma coisa é você errar e falhar. Outra coisa é você viver uma vida pecaminosa conscientemente. É isso que o texto está nos ensinando. Então você pode falar na sua ministração, olha, você precisa viver em santidade. Viver em santidade é você viver o quê? Uma vida digna, uma vida realmente comprometida com a palavra, longe da prática pecaminosa. Uma vida em santidade é isso, é separado. A palavra santo significa separado. Não é que você tem que sair do mundo, até porque se Deus não quisesse você aqui no mundo, você não estaria. Então você pode falar sobre isso, mas viver uma vida de santidade é você viver uma vida pautada na palavra, uma vida de compromisso, uma vida justa, é ser honesto em tudo que você faz. E se vier a falhar, se arrepender e procurar corrigir os erros para agradar a Deus. Então, a nova criatura, ela vive em santidade. A pessoa que está em Cristo, que é uma nova criatura, ela vive uma vida santa, uma vida separada. Ok? Essa é a segunda aplicação que eu tirei desse versículo. E a terceira, como uma nova criatura, naturalmente essa pessoa vai ter o desejo de compartilhar o Evangelho. Essa é a terceira aplicação. A transformação que experimentamos em Cristo não é apenas para nosso benefício pessoal, mas também para que possamos compartilhar o amor e a graça de Deus com os outros, convidando-os a também experimentarem essa nova vida em Cristo. Então, quando a pessoa ela é uma nova criatura, como Paulo diz, que as coisas velhas já passaram, essa pessoa ela vai compartilhar essa alegria, essa nova vida com outras pessoas.
E aí você pode até incentivar, falar, igreja, irmãos, irmãs, olha, você precisa compartilhar o evangelho. Mostrar para as pessoas o que Deus fez na sua vida, o que o Senhor Jesus fez na sua vida, o que o Espírito Santo fez na sua vida. Se você não compartilha o evangelho, então você não é uma nova criatura. A nova criatura, ela quer compartilhar a alegria da salvação, a paz que o Senhor Jesus traz, enfim. Então você pode fortalecer os irmãos nessa parte também. Falar, olha, você precisa compartilhar. Se você não está compartilhando, você deve rever os seus conceitos. E aí você vai falar, é claro, da maneira que o Espírito Santo vai te conduzir ali na hora. Mas é uma terceira aplicação que eu extraio desse texto. Eu separei apenas essas três, você pode acrescentar mais ou pregar apenas uma, enfim. Fazer da forma que você achar melhor. Na hora o Espírito Santo vai dirigir ali a forma que você vai ministrar. Eu separei apenas alguns exemplos. E também separei aqui 2 referências bíblicas para poder complementar esse entendimento. A primeira referência que eu separei de Romanos 6,4, que fortalece realmente esse assunto. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Ou seja, quando a pessoa se batiza, ela morre. O velho homem é morto, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Ou seja, quem está em Cristo deve andar em novidade de vida. A nova criatura, ela tem um novo comportamento. Não tem como uma pessoa que está em Cristo manter os mesmos comportamentos. Se a pessoa ela mantém os mesmos comportamentos, volto a dizer, ela não nasceu. Então essa é a primeira referência para poder agregar aqui na sua ministração. A segunda referência que eu separei para você aqui está em Colossenses capítulo 3, do versículo 9 ao 10, apenas 2 versículos, que diz assim, ó, não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram, ou seja, tiraram, da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da natureza que se renova para pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. O que ele está querendo dizer aqui aos Colossenses? Que a gente não deve se enganar. A pessoa que ela nasceu de Deus, que se batizou, se entregou, ela se tirou aquela velha roupa, aquela velha vestimenta, Tem uma alegoria aqui. Tirou ali uma velha roupa, ou seja, ela deixou para trás o velho homem para se revestir da natureza de Cristo, da nova criatura. É isso que ele está querendo dizer aqui. Então, esse texto é uma referência àquele versículo que a gente acabou de ler de 2 Coríntios 5,17. Então, esses são aqui alguns textos de referência para poder abençoar o seu entendimento. Então, esse esboço vai ficar disponível, medita aqui mais, eu creio que você vai conseguir pregar, você vai ministrar essa palavra em qualquer oportunidade. E se você gostou desse Aprenda a Pregar de hoje, de uma maneira bem simples e prática, quero pedir para você aqui, deixa o like, se inscreva no canal se não é inscrito e deixa aqui o seu comentário, tá bom? Que o Espírito Santo ele venha te usar grandemente, meu irmão, minha irmã, que você seja uma bênção, um instrumento nas mãos do Senhor Jesus Cristo, que ele te abençoe em nome do Senhor Jesus. Fique na paz e até o nosso próximo vídeo.